Estou entrando ao vivo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, queridos. Bom receber vocês. Receber vocês aqui com uma musiquinha tranquila, uma imagem bem relaxante da natureza, né? Vão chegando. Já vão se interagindo, respirando fundo, acalmando a mente. Muito bem, obrigado pela presença, obrigado. É sempre um prazer receber vocês para falar sobre esses assuntos tão importantes da vida da gente. E o assunto mente, ao meu ver, é um dos mais importantes, principalmente nessa era que nós estamos agora. É um pós-pandemia, né? Onde essa situação deixou bastante sequelas, não é verdade? E principalmente sequelas emocionais, né? E afetou também a mente de muitas pessoas, né? Então é importante a gente entender alguns aspectos da nossa mente, aprender a lidar melhor com ela. Então, gente, eu já vou me apresentando aqui para a gente não demorar muito, né? E já poder trazer o assunto para vocês. Eu sou o professor Almir de Carvalho. Para quem não me conhece, né? Eu tenho uma formação em artes cênicas, minha primeira formação. E tenho uma pós-graduação em yoga, uma pós-graduação em yoga. Fiz também uma formação em acupuntura, medicina chinesa de uma forma geral, mas uma especialização em acupuntura que eu fiz em Beijing, na China, em 2004, né? Portanto, 4 anos aí antes da Olimpíada que teve lá. E eu me lembro que quando eu estava lá em 2004, eles já estavam preparando tudo ali para a Olimpíada, que seria só depois de 4 anos. Então daí a gente já consegue perceber o quanto que os chineses são adiantados nessas questões de construção e enfim, é uma loucura aquilo. E aí depois eu fiz um mestrado, eu morei em Lisboa, fiz um mestrado na Universidade de Lisboa em artes cênicas, onde me interessou muito estudar um grande mestre russo das artes cênicas, né, o principal, acredito que seja o mais famoso no mundo, chamado Stanislavski, que desenvolveu um método de trabalho do ator, né, e ele utilizou práticas do yoga para desenvolver a si mesmo e os seus alunos, para conseguir atingir o grande objetivo que ele tinha, que era formar cidadãos, formar pessoas autênticas no palco, enfim, fazer uma transformação naquilo que se entendia até então em artes cênicas. Então ele utilizou práticas para desenvolver um relaxamento mais profundo, né, uma relação melhor entre os atores, uma comunicação melhor, e também como utilizar a respiração e a emissão de prana, como ele disse muito, emitir o prana, né, para a plateia, para o outro, né? Então trabalho com a energia respiratória. Então me interessou muito estudar a fundo esse grande mestre russo, porque me interessa muito como professor de yoga, né? E atualmente eu estou fazendo uma pós-graduação em acupuntura avançada e sou palestrante também na área da saúde e do comportamento, né? Então é mais ou menos isso que eu faço. Ou seja, eu procuro estudar, né, aquilo que eu acho importante, né, a gente dar atenção, que é o nosso ser. A gente vive uma vida tão corrida,
voltada para ganhar dinheiro, para cumprir as coisas da vida, muitas vezes gerar expectativas no outro, né? Ou mesmo assumir problemas dos outros pra gente, e aquele estresse o dia todo, e aquilo se repete, então dá a impressão que a gente não tem mais nada além disso, né? Mas a vida acho que é muito mais do que isso. A vida tem energia, tem vibração, tem coisas boas que a gente pode descobrir principalmente numa viagem interior, e poder, né, com essa conquista, com esse contato interno, poder trazer isso para fora e dividir com as pessoas e ver a vida de uma forma positiva. Mas o meu primeiro contato assim com a parte mental, o meu primeiro interesse em estudar isso, né, entender essa questão mental, foi quando eu comecei a dar minhas primeiras aulas de educação artística lá atrás, logo em seguida que eu me formei. Era um colégio público, né? Eu dava aula durante o dia para sexta, sétima e oitava séries. Portanto, as crianças, né? Não sei se tem professores aí que já deram aulas ou dão aulas para essa idade. E à noite eu dava aula para o pessoal do primeiro colegial, que era um pessoal um pouco mais velho e tal, e um pouco mais tranquilo, né? E então ali eu tive que desenvolver a paciência, né? Tive que desenvolver um olhar compreensivo, tive que ser criativo, né? Tive que ter força de vontade para poder ter a atenção dos alunos e desenvolver o conteúdo que eu tinha naquele momento. Então isso me interessou muito como um estudo da mente, né? Como lidar com a mente, porque independente vamos dizer, da rebeldia dos alunos, de ser difícil aquele ambiente, eu sabia, ou pelo menos comecei a pensar sobre isso, que se eu isso ia impactar o meu comportamento interno, né, de como eu reagiria numa situação daquela. E o que eu podia fazer para criar um ambiente acessível para poder dar as minhas aulas e tudo mais. Então isso é uma forma de lidar com a nossa mente, né? Então esse foi os meus primeiros contatos aí que eu tive. Mas nesse período eu já tinha uma bronquite, né, que eu desenvolvi desde os 13 anos de idade. E a bronquite, né, eu também com o interesse de entender por que eu tive aquela bronquite, desenvolvi aquilo, eu percebi que existem dois fatores, né, quando se tem uma doença, né? Então o primeiro, no caso da bronquite, era a falta de ar, que na verdade depois eu descobri que não era falta de ar, era excesso de ar que impedia que mais ar entrasse. Então na verdade essa que é a questão da bronquite, né? E com as práticas do yoga, que você respira profundo, solta o ar de forma mais demorada, né? Expira de forma mais plena, então eu comecei a abrir caminhos internos para poder respirar melhor e já ir amenizando esse problema físico que eu tinha e que me incomodava tanto. Mas além disso, o meu interesse era saber quais eram os gatilhos que acionavam essa falta de ar, né? Ou esse bloqueio do excesso de ar, né? Então isso estava na parte psicológica. É claro que um gatilho pode ser psicológico, afetando o corpo, mas também o corpo em desequilíbrio dispara um problema psicológico. Então as duas coisas acabam virando uma bola de neve, um hábito constante. Mas aí eu descobri as minhas atitudes, né, aquilo que eu pensava, como eu me comportava, disparavam gatilhos que depois o corpo ficava com esse sintoma. Então um dos gatilhos que eu descobri é que eu era muito autocrítico. Então eu fazia as coisas e depois me arrependia, ou eu achava que deveria ter feito algo que não fiz. Perdi o time, né? Não sei se você me compreende. O time da relação humana, o time da comunicação. Então ao invés de me comunicar no time ali do momento presente, eu guardava sentimento, ou deixava para depois, ou fazia alguma coisa que não era para ter feito ali. Então ficava aquele conflito entre o meu mundo interno e o mundo externo, né? Aquilo que vinha de outras pessoas ou da situação do meu mundo, e eu não conseguia pegar aquela comunicação no time certo, né? Então eu descobri que eu tinha que melhorar a minha comunicação, a minha respiração, né? E principalmente me aceitar como eu era na realidade, né? E deixar de ser duro comigo e crítico e me permitir errar.
E isso foi uma coisa importante que me ajudou muito, foi o fato de eu fazer teatro, né? Estudar teatro, artes cênicas, durante muito tempo, né? Isso ocorreu paralelo às minhas outras profissões. E o teatro ajuda você a se relacionar, você se conhecer, é um trabalho muito rico. Então tudo isso foi contribuindo para que eu pudesse hoje dizer que eu estou curado da bronquite. E junto com a bronquite tinha rinite, sinusite, né? Como a gente sabe que vem com a família inteira, né? Numa doença, né? As doenças costumam trazer os seus irmãos, seus primos, né? E aí os remédios abrem outras possibilidades de trazer uma família maior e aumentar a família e assim vai. Então hoje a minha família nesse sentido dissolveu-se, né? Nesse sentido negativo, né? Graças a Deus se dissolveu, mas é um trabalho contínuo, gradual, mas que eu tive que aprender a lidar com a minha mente principalmente, né? Então é isso que eu quero trazer para vocês. Agora um ponto importante para a gente já falar diretamente sobre isso é que existem duas visões sobre a mente. A visão ocidental e a visão oriental. A visão ocidental, se você puxar no Google, né, para ver o que significa mente, lá vai estar dizendo. Ela tem origem na palavra grega menten, né, que significa pensar, conhecer, raciocinar. Então para nós ocidentais, a mente está muito associada ao cérebro, ou seja, ao ato de pensar. E na visão oriental, não é bem assim. Né? Na visão oriental, que eu digo, na visão do conhecimento milenar, muito antigo, da pesquisa sobre a mente, é uma outra visão. A mente é como se fosse uma substância. Né? Ela é uma substância invisível, né? Na qual se expressa a nossa consciência. E a consciência, né, trazendo para essa visão um pouco para a parte ocidental, nós podemos dizer que seria o espírito, a alma. Apesar de que nessas visões orientais antigas eles não falam em espírito e alma. Isso é algo mais das religiões, né, que surgiram depois. Eles falam de uma consciência, ou seja, uma consciência que se expressa através da mente, né, e percebe o mundo. Então aí nós podemos dividir três coisas. A mente, né, no qual a nossa consciência, que nós podemos chamar de espírito ou de alma, como você quiser, dependendo da sua religião aí, eu vou chamar de consciência para não trazer para nenhum aspecto religioso. A consciência utiliza essa mente para se manifestar. E o pensamento, especificamente, né, que no Ocidente está associado à mente, o pensamento é uma capacidade do cérebro humano de produzir. Então, o pensamento ele é produzido pelo nosso cérebro, né, o cérebro do ser humano, de acordo com os milhares ou milhões de anos de evolução desse ser, né, que foi evoluindo e adquiriu com tentativas e erros e experiências e memórias, foi se desenvolvendo algumas camadas no nosso cérebro, né, que depois de muito tempo esse cérebro começou a ter esse vislumbre de pensar, né, de raciocinar, de calcular, né, essa camada mais moderna. Então nós podemos dizer que o nosso cérebro, ele é grande parte dele instinto de sobrevivência, né, desejos, emoção, vibração, é muito mais ligado ao contato preventivo da vida e da natureza do que exatamente a cognição e o pensamento, que é uma parte mais superficial, mais moderna nossa. Então aí nós temos essa diferença, a mente. E por que é tão complicado a gente entender a mente, né? A gente falar sobre a mente racionalmente, né? Que é mente. Eu não estou mentindo, estou falando a verdade. Viu? É mente daqui, mente dali. Por quê? Porque a mente ela só pode ser percebida e talvez explicada, né, dividido esse conhecimento com vocês, se nós amenizarmos o movimento dos pensamentos. Sabe aquela agitação dos pensamentos que ficam ali? Né? Então quando você consegue dissolver parte desses pensamentos, e aí você consegue perceber o que é a mente.
Porque uma mente tranquila manifesta a consciência, que percebe as coisas de uma forma clara. Percebe a si mesmo, percebe o outro, percebe a vida de uma forma clara, sem a interferência das crenças e dos pensamentos. Que muitas vezes, posso dizer na maioria das vezes, esses pensamentos e essas crenças que são atributos do cérebro, que foram aprendidas desde quando estávamos no útero da nossa mãe, né? Escutando ali o pai, a mãe, as crenças dos dois, uma possível briga ou conflito ali, então foram formando as impressões e memórias naquele corpinho que estava sendo desenvolvido. E depois, quando nascemos, continuamos escutando conceitos e crenças dali e daqui e tal, e aí vamos gravando memórias, e isso vai contribuir para a formação do nosso pensamento, né? Então veja que esses pensamentos depois, nós nos identificamos com eles. E aí tem um aspecto importante para entender, que é a identificação. Então se você identifica-se com aqueles pensamentos, você passa a acreditar que você é eles. Percebe? Então se você tem uma crença negativa sobre algum aspecto, você vai se tornar aquela negatividade. Se você tem pensamentos limitadores sobre algum tipo de conquista, o seu ambiente, né, o seu corpo ou a sua situação toda vai contribuir para que aquilo seja materializado, ou seja, você não conseguir se realizar. Então veja que isso não tem nada a ver com a mente. Então é como comparar um imenso oceano. Vamos dizer que a mente é esse imenso oceano que nós temos como natureza, né? E essa natureza ela é pacífica e tranquila, essas águas. Mas veja que mesmo o oceano tendo a característica de imensidão, de tranquilidade, de vez em quando ele tem um tsunami, tem uma loucura ali, causa um desastre e cria uma série de catástrofes, né? Por quê? Porque esse oceano é influenciado por outros elementos, como o vento, como talvez um movimento tectônico, né, das placas, ou outras coisas que agitam esse mar e tal. Mas depois que esse vento passa, que as placas se acalmam, o mar tende a voltar para a sua condição natural. Então dentro de nós também é assim. Se você está dizendo, por exemplo, que está com a mente agitada, que você é ansioso, ansiosa, nervosa, tensa, não é que a sua mente é assim, é que os seus pensamentos estão agitando demais internamente e você está seguindo aqueles pensamentos e dando verdade para eles. Então aqueles pensamentos agarram em você e você vira uma espécie de um personagem na qual você diz: eu sou medroso, eu sou ansioso, eu sou feliz, enfim, sou professor, sou pai, sou mãe, eu sofro, eu não sofro. Nós colocamos as características inerentes à vida. Mas muito por causa desses pensamentos. E se isso nos leva a ter hábitos, bons ou ruins, se forem bons, ótimo, a gente continua alimentando, mas se forem hábitos ruins, é importante que a gente faça uma viagem interna e se desapegue dos pensamentos. Os pensamentos não podem se tornar cristais, como se diz na psicologia, porque os cristais psicológicos irão criar cristais físicos no corpo, nas células, nos órgãos, que vão gerar doenças. Então, os pensamentos, eles são importantes, são necessários, mas eles precisam se movimentar. Ou seja, o que você acreditou ontem, de repente hoje não é bem assim, né? Você pode aprender outras coisas e ver que aquele pensamento não era tão verdadeiro. A dinâmica psicológica, a relação com os outros, né, a comunicação, a autoaceitação, a aceitação do ponto de vista do outro, o estudo, o aprendizado para movimentar ali as suas crenças, de repente você deixar de lado aquilo, isso dá uma dinâmica biológica e fisiológica totalmente presente. Como Spinoza dizia, a gente que estuda teatro, né, artes cênicas, bebe na fonte de Spinoza, porque Spinoza foi um filósofo ali do século XVIII, se eu não me engano,
e que ele disse que o nosso corpo é um corpo de relação. Ou seja, nós somos um ser de relação. Relação emocional, relação cognitiva e que deve se relacionar constantemente fazendo girar o nosso mecanismo psicofísico. Tá certo? Então nesse primeiro momento, separa. Pensamento não tem nada a ver com a mente. Tanto que nós podemos dar mais um exemplo. Uma pessoa pode ser muito estudada, pode ser PhD, gênio numa coisa, mas por outro lado pode ter uma mente extremamente perturbada, inquieta, antissocial, com TDAH, com JLH, enfim, essas síndromes, TOC, enfim, pode ter uma série de problemas psicológicos, embora seja gênio, estudou muito. Por quê? Porque a cognição, o aprendizado, independe do aspecto mental. É claro que o aprendizado e a cognição podem ajudar você a entender a mente. Podem ajudar, mas eles podem trabalhar em separado. Uma mente extremamente perturbada, embora a pessoa seja extremamente estudada e tudo mais, né? Então, aí nós podemos refletir sobre onde está essa mente. Por exemplo, se os pensamentos são frutos do cérebro humano, né? Onde que é a morada dessa mente? Se ela é um aspecto existente, né? Uma substância invisível, onde é a morada dela? Então nós podemos associar a mente ao coração. Veja como é um conceito bem diferente e talvez um conceito fundamental para vocês entenderem vocês mesmos e entender a vida. E até respeitar mais os vossos corpos, aquilo que você faz com eles, não é? Se a mente ela é uma questão de coração, e isso a gente pode trazer um aspecto prático também, não só filosófico, mas prático, quando você está amando a vida, quando você está perdoando, quando você está feliz, a sua mente não fica tranquila? Quando seu coração está vibrante, quando você expressa o seu sentimento, quando você abraça alguém, quando você de repente chora, relaxa e tal, veja como a sua mente fica mais clara, você fica mais paciente. Então a relação direta entre mente e coração é muito importante. E se essa mente toca o coração, e o coração é o principal órgão nutridor de cada célula do seu corpo, é ele que gera a vida e que distribui os fluidos, veja a importância. Desculpa, a gente está apagando aqui essa luzinha direto. Não sei se está ficando escuro quando ela apaga, mas enfim. Se ela ficar apagando direto, eu não vou ficar fazendo aqui luzinha de balada, para vocês. Então veja a importância de cuidar do seu corpo, cuidar das suas emoções para você ter uma mente tranquila, independente dos pensamentos. É claro que uma coisa puxa a outra, não dá para separar, mas o cuidado do corpo e o cuidado dos pensamentos vão ajudar você a entender o que é a mente. Vai ter momentos tranquilos, de vislumbre da nossa mente. Então, e os pensamentos, eles são formados pelos hábitos, pelo aprendizado, pelos hábitos e pelas memórias. Então as memórias de fazer uma coisa, depois repetir, fazer de novo, e depois insiste, aquela repetição vai formar um hábito que vai para o seu inconsciente, vai formar a base das suas crenças, dos seus pensamentos. Então isso se retroalimenta. Pensamentos são formados por memórias. E aí podemos dizer que se nós não conseguimos trabalhar o pensamento dinâmico, como diz Spinoza, do dia a dia, fazendo uma reprogramação desses pensamentos continuamente, e eu não estou falando de PNL, programação neurolinguística, é outra coisa, eu estou falando de reprogramação psicomental, psicoemocional, nesse sentido que eu estou dizendo, não só PNL no sentido de mudar o pensamento em si, mas pensamento e emoção constantes. Então, essa dinâmica de retroalimentação é fundamental a gente entender, porque tudo que nós fazemos transforma-se em memórias e vai ser base para aquilo que a gente pensa. Então é importante vocês verem
quais são os seus hábitos? Porque aí nós podemos abrir um parênteses aqui para mostrar uma coisa muito interessante que muitas vezes passa despercebida para a gente, que é a repetição que nós temos todos os dias e não associamos essa repetição a uma crença mais profunda, né? E nós simplesmente fazemos aquilo sem parar para dar sair disso e poder fazer uma autorreflexão. Será que eu sou assim mesmo? Será que é isso que eu quero para a minha vida? Será que é isso que eu quero me expressar? Será que é com isso que eu quero trabalhar? Será que esse estresse está me trazendo algum benefício? Isso que eu estou comendo e bebendo está sendo bom para mim no fundo, né? Sair um pouco. Será que eu posso ir para o meu trabalho por outros caminhos? Né? Comer diferente? Né? Ou seja, quebrar aquilo que é automático e de certa forma funciona como se fosse uma marionete, né? Uma mão ali que te coloca em circunstâncias automáticas sem que você tenha exatamente o controle. Porque veja que eu disse no começo da palestra que os nossos pensamentos são camadas superficiais do cérebro. Uma grande parte do cérebro é sistema límbico, é emoção. Então, o quanto aquele conteúdo interno está dando inputs ali para que você faça coisas repetitivas sem parar para pensar. Então, e quando eu digo parar para pensar, é parar e ter um olhar interno. Respirar, né, uma atitude interna, fazer uma transformação. E nesse ponto a meditação é um ponto chave, né? Eu costumo falar da meditação porque ela é um exercício mental, né, talvez o melhor que tem. E hoje a neurologia, a física quântica, a ciência de uma forma geral, profissionais da saúde de várias áreas estão falando da meditação. Que antes era uma coisa meio assim, para a ciência, vamos olhar com descrença, né? Vamos olhar com o pé atrás e tal, porque é coisa de budista, coisa de indiano, coisa de antigo, que não tem comprovação científica. Mas hoje todas as áreas terapêuticas, desde a psicologia, utilizam a meditação, porque realmente a meditação ela vai fazer um olhar interno para você fazer uma reprogramação psicoemocional na sua vida. Então, eu sei que tem pessoas que dizem assim, eu não consigo porque eu sou muito agitado. Mas é você que precisa. Né? Se você é agitado, é aí que você precisa mesmo. E as pessoas que são calmas podem fazer para se manterem calmas. Ou de repente adquirir uma outra capacidade de memória e outras coisas que a meditação produz. Né? Mas tudo bem até aqui? Então, prosseguindo. Então, se a mente está no coração, é importante perceber que muitas vezes nós estamos agitados, acelerados, com pensamentos negativos, porque não estamos cuidando do corpo. Porque se o corpo não estiver bem, ele manda informação negativa para o cérebro, diretamente. E às vezes estamos associando um problema com um fator externo, falta de dinheiro, problema com o marido, com a esposa, com o filho, associamos a isso. E não percebemos que o desequilíbrio interno nosso está provocando uma perturbação psicológica que está refletindo no nosso ambiente. Então o corpo é um instrumento, e quando eu digo corpo, eu digo corpo, cérebro, é um instrumento na qual a sua consciência se manifesta. Porque se não tem corpo, não tem nada. Então, cuidar do corpo seria como se abrisse um caminho para a sua consciência observar a vida de uma forma clara e feliz. Porque a gente sabe que não dá para ser feliz por mais dinheiro que você tenha, por mais luxo que você tenha, por mais facilidades que você tenha, se você estiver doente. Então o corpo tem que estar ali conectado com a mente de uma forma harmoniosa e feliz. Porque aí tudo mais que for acrescentado só vai contribuir ainda mais para a sua felicidade. Mas se você não tiver nada disso, você vai ser feliz do mesmo jeito. Porque a sua essência é felicidade. A sua essência é esse imenso mar, esse imenso oceano de tranquilidade, que é perturbado pelas agitações mentais, pelas crenças que nós temos. Tá certo? Então nesse aspecto é importante cuidar. E outro detalhe que eu falei da evolução do cérebro, o nosso cérebro não evoluiu para o conforto. Entenda
Não leva para o lado radical, né, do que eu estou falando, mas só entenda o conceito. O cérebro foi evoluindo nos nossos povos antigos com desafios, com movimento corporal, com erro, tentativa, erro, briga, e salto e corrida. A dinâmica biológica junto com a construção cerebral. Uma postura, um alongamento, um movimento. O cérebro foi evoluindo dessa forma. E o homem moderno, né, nós, né, seres modernos, somos sedentários, temos conforto, claro, entenda o conceito, tá? Temos conforto, comida à vontade, né? Todo o ambiente para preguiça psicológica. E como o cérebro não evoluiu para isso, o que acontece? Começa a criar estagnações no circuito interno. E no cérebro também. Porque o cérebro precisa filtrar, precisa abrir, reformular, limpar, né? Porque senão vai gerar doenças. Você vê hoje o quanto de doenças que tem e o prognóstico de mais doenças surgindo para o futuro, principalmente psicológica. Então por quê? Porque o cérebro precisa de desafio. Coloque o seu corpo para se movimentar, aprenda algo novo, um instrumento musical, faça uma outra faculdade, estude outra coisa, estude uma outra religião, para você ver que tem outras formas de pensar, de sentir, ou se relacione melhor com aquela pessoa que você tem mais dificuldade. Saia do conforto, procure situações que desafiem você. Isso vai abrir sua mente, vai abrir seu coração, vai fazer a circulação dinamizar. Se você trabalha muito sentado, tem que fazer atividade física. Trabalha muito em pé, tem que fazer atividade física. Tem que alongar para poder criar essa dinâmica, senão não fica saudável, gente, não fica feliz. Tá certo? E aí então... Tem dois aspectos interessantes para a gente falar aqui agora, do que o ser humano busca. Eu sei que eu acho que talvez eu esteja correndo um pouco, mas é que eu quero passar todo o conteúdo aqui para vocês. O ser humano busca duas coisas. O prazer, busca o prazer e foge da dor. Basicamente é isso. Coloca aí em vários aspectos menores, mas nós queremos o prazer e fugimos da dor. Isso é uma questão humana. Ou seja, o ser humano disse para si mesmo, criou esse conceito. Isso é bom, isso é ruim. Isso é feio, isso é bonito. Isso eu posso, isso eu não posso. Isso eu quero, isso eu não quero. A natureza não tem essa dualidade. Ela tem a dualidade no sentido de energias complementares. Por exemplo, o céu se complementa com a terra e vice-versa. O dia vem depois da noite e a noite vem depois do dia. A lei da gravidade sugere que se você pegar um objeto e soltar, ele vai cair. Né? Se você dá um tapa assim, tudo bem. Se você dar um tapa com força, vai doer. Então, a natureza se expressa com leis muito, muito precisas. E as duas forças são complementares e necessárias. Então, quando você quer fugir da dor e buscar o prazer, você vai ter a dor como consequência do prazer. Não sei se eu me explico. Né? E também não radicalize o conceito. Né? Vamos só pensar. O ser humano busca realizar prazeres imediatos. Bebida, comida, sexo, desejos e variar, compras, essas coisas. Porque a gente acha que isso vai deixar a gente feliz. Só que a gente observa o contraponto disso. E por quê? Porque na natureza tudo aquilo que excita demais tem que deprimir para fazer o contraponto, para fazer o equilíbrio. E nós não buscamos o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é saber que você, ora, vai estar triste, vai estar para baixo, vai estar mal, mas é um mal complementar. E aquilo você vai aprender e vai mergulhar naquele sentimento, naquela emoção e vai se permitir estar ali, e isso vai passar. Assim como o dia termina, vem a noite, né? E vice-versa. Aquilo vai passar e você vai ficar alegre, feliz. E aquilo, a felicidade tem um período, tem um tempo, depois você fica... Né? Então essa pequena oscilação dentro de um ponto de equilíbrio é a saúde física e psicológica. Né? Então a aceitação e a não dualidade
de bom e de ruim, prazer e dor, é o que faz você se sentir bem e se sentir leve e tal. Então pense nisso. Quando vocês estiverem mal, vivencie aquele sentimento. Deixa aquilo te trazer ensinamentos, aprenda com aquilo. Porque isso vai passar. Confie que vai passar e aí você vai aprender a lidar com os movimentos da natureza dentro de você, os movimentos da vida dentro de você. Então isso é fundamental. A dualidade, o homem que criou. E a partir da dualidade aparecem tudo aquilo que gera violência. Preconceito, intolerância religiosa, problemas entre masculino e feminino, que a gente vê acontecendo por aí. Então todas essas coisas, consumo excessivo, uso excessivo de remédios. Por quê? Porque a gente foge da dor e busca o prazer. Foge do... Olha eu fazendo aqui, não foi proposital, foi inconsciente. Busca o prazer. Ai meu Deus. O inconsciente é uma loucura. Então, só para trazer a relação agora para a gente fechar aqui essa ideia, mostrar para vocês aqui um desenho, vocês conseguem verificar? O cérebro e o intestino, tá certo? Olha como são similares, parecem. Tem imagens do intestino que são bem mais parecidas ainda do que o cérebro. O que significa isso? Que o corpo pensa. Porque o corpo é fruto de milhões de anos de evolução. Então ele pensa. O corpo sabe o que é bom para você muito mais do que você. Muito mais do que nós. Do que a nossa vã racionalidade pode pegar. Então quando você come alguma coisa, o seu intestino já avisa o seu cérebro: opa, isso é danoso. Isso não é legal. Mas só que a gente não ouve. Porque busca o prazer. E vai comendo e bebendo o que a gente quer, mas o corpo internamente, principalmente o intestino, que é um cérebro, né, como vocês puderam ver, inclusive a ciência comprovou que o intestino é a segunda parte do nosso corpo que possui neurônios, a segunda maior parte, só perde para o cérebro, né, mas o intestino é cheio de neurônios, olha que louco isso. Neurônios no cérebro, então significa que o cérebro pensa, o intestino pensa. Neurônios no intestino, desculpa. Porque a natureza é perfeita, é maravilhosa. E outro detalhe, o coração também tem neurônios. É o terceiro órgão, primeiro cérebro, segundo intestino, terceiro coração. Por que, gente? Olha que mágica isso. O cérebro tem que se comunicar com o sentimento, que tem que se comunicar com as vísceras, que vão produzir sistema imune, que vão tirar toxinas do corpo, que vão fazer de tudo para você viver. Mas nós, por essa dualidade, busca de prazer, fugir da dor, né, estamos nos suicidando aos poucos. Né? E o corpo tenta o máximo possível nos salvar. Criando deformidades daqui e dali, muitas vezes desmaiando a gente, para você cair, ficar no horizontal e o sangue chegar no seu cérebro. Muitas vezes gerando uma gripe forte ou um problema sério que te coloca na cama para você ficar lá moribundo, ali relaxado, sem aquelas preocupações e tal, quando você está lá moribundo. É um momento de vivência traumática às vezes, mas porque o seu corpo vai tentar fazer de tudo para você olhar para a vida e olhar para você como algo belo, como algo precioso, como algo maravilhoso. Mas não, nós massacramos o corpo o quanto pudermos. E detalhe, gente, achando que está dando prazer. Você percebe quando eu falo dualidade? Né? Não me levem a mal, né? Não me pensem como uma pessoa, como é que eu posso dizer? Crítica ou perfeita, enfim, não faça isso, não aquilo, não é isso. É uma visão das leis da natureza que eu quero que vocês prestem atenção. Que aquele que é o seu maior companheiro não é o seu marido, não é a sua esposa, não é ninguém, é o seu corpo.
Porque é ele que vai ser o objeto de expressão da sua consciência. É ele que vai produzir o efeito seus sonhos, da sua mente, do seu querer. É ele que vai manifestar. Se não tem corpo, não tem nada. Então pensem nisso. Comam direitinho, bebam bebidas saudáveis, faça exercício, cuide, sinta bem com o seu corpo, goste dele, né? Ame esse corpo, porque ele vai te trazer flashes de felicidade, isso eu tenho certeza. Então, era isso que eu queria trazer para vocês, gente. E agora, trazendo isso para o ambiente profissional, né? Vamos dizer que isso é pessoal, é vivencial e tudo. Como que coloca isso na empresa? O que é importante nós observarmos? A mesma coisa. Quando você chega no ambiente de trabalho, olhe para as pessoas nos olhos, converse com elas, seja sincero, se abra com a pessoa. Ah, mas eu não posso falar certas coisas para o meu chefe, para o ambiente, a pessoa é cara fechada e tal. A sinceridade, gente, sempre vai abrir caminhos. E quando eu falo sinceridade, eu não estou dizendo assim, ser grosso, grosseria, eu não estou falando disso. Sinceridade daquilo que você sente. Por quê? Porque a sinceridade faz com que você tenha interesse em melhorar, em fazer um ambiente melhor, e as pessoas percebem isso. Né? A sinceridade abre o coração, abre a mente, e a sinceridade faz com que você seja curioso. Pô, eu não sei, deixa eu perguntar. Eu não sei o suficiente, deixa eu estudar. O ambiente profissional precisa disso, pessoas humildes, né? que perguntem, né? que tenham um interesse genuíno no outro. Então usa isso no seu trabalho. Respeite a opinião do outro. Se a opinião do outro é contrária à sua, se ponha no lugar da pessoa. Ele tem as razões dele para pensar daquele jeito. Mesmo que você não concorde, tenta chegar a um acordo. E se não chegar a um acordo, tudo bem, respeita a opinião do outro. Isso é saudável, isso é democrático, isso é bom, é importante. E também evita levar a crítica do outro para o lado pessoal. Se alguém chega para você, vamos dizer que a pessoa não tem muito jeito para dar uma crítica, chega para você e fala, pô, você errou, tem que fazer melhor, sei lá, dá uma chuta na lata direto. Procure não levar isso para o lado pessoal. Veja, se realmente você errou, você precisa melhorar, bom, aceita aquilo como um impulso para você melhorar, enfim, e é um motor para você. Se aquilo que a pessoa está falando não condiz com a realidade, porque ela está brava ou coisa parecida, tudo bem, perdoe, né? A pessoa não está bem, alguma coisa assim. Tenta diferenciar as coisas, né? Para não bater de frente, para não criar aqueles atritos que não levam a nada, né? No ambiente pessoal. Profissional, né? Também. Procure praticar a escuta criativa. O que é a escuta criativa? É você escutar sem um pré-julgamento. E isso é meditar. E isso é entender a mente. Porque se você vai escutar alguém falar alguma coisa e você já tem um pré-julgamento daquilo, você na verdade não está escutando, você está se preparando para rebater o que ela está falando. Se você usar a escuta criativa para perceber o assunto, ir fundo naquilo que a pessoa está querendo dizer, provavelmente você vai se pôr no lugar dela, vai compreender o ponto de vista dela e vai criar uma empatia. E essa empatia vai criar uma relação melhor. Então tenha paciência de escutar. Por isso que nós temos 2 ouvidos, né? Escuta, escuta. De repente você não precisa falar nada. Só o ato de escutar já cria uma empatia, já cria um bem-estar. Entende? E claro, procure respeitar aquilo que você sabe, o seu potencial, entender que você tem limites, que você pode separar as coisas, né? E aquilo que você quer melhorar, estude, aprenda, mas saiba que você também tem limites e que você pode ser uma pessoa cada vez melhor. Então tudo isso, gente, é saúde mental na minha forma de ver. Mas é preciso ter essa disponibilidade, entender as leis da natureza, porque o maior sábio que você pode ter é o seu corpo. Escuta ele. Escuta o seu corpo que você vai aprender muitas coisas. A prática do yoga me ensinou muito isso. Escutar o corpo, porque o corpo é muito mais inteligente do que o meu cérebro. Porque ele tem muito mais. Se você está numa rua e vê um carro e quase te atropela e você pula da frente do carro, não foi o pensamento que te salvou. Se você percebe uma pessoa perigosa chegando ali e você tem uma atitude que de repente você consegue ter uma energia para escapar daquilo,
Não foi o pensamento que te salvou, foi o instinto de sobrevivência que é corpo, que é muito mais rápido, muito mais inteligente do que o seu pensamento. Então escute o corpo, trate ele com amor e carinho, porque inclusive a intuição, que a gente preza tanto, né? A intuição, a percepção é muito mais corpo, instinto, do que você ficar ali remoendo os pensamentos, tá bom? Então, gente, era isso que eu queria passar para vocês. Me sigam nas redes sociais, né? Tem aí o Instagram. Se inscrevam no meu canal do YouTube, Almir Ciência da Saúde, porque ali eu coloco vídeos, pequenos vídeos, e coloco práticas também sobre tudo isso que eu estou falando aqui. Coloco práticas lá, então se inscreva, compartilhe o canal do YouTube, me acompanhe nas redes sociais aí para que a gente fique em contato. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. E se vocês tiverem perguntas, eu sei que se abrir para perguntas agora vai ficar muito longo, me mande em particular, né, que eu respondo para vocês, tá bom? E também eu dou aulas de yoga online. Se vocês quiserem praticar a aula de yoga, vocês podem fazer no conforto do lar, aulas ao vivo pelo Zoom, com dias e horas marcados, e aulas gravadas também, que você recebe as aulas para fazer em momentos que você quiser. Se quiser aprender a meditar, eu tenho pacotes de áudios meditativos que eu preparei, que você pode estar escutando. São 15 áudios com temas diferentes que vão ajudar você a aprender sobre a mente. Tem bastante coisa boa, tá? Muito obrigado, queridos. Namastê.